Fala pessoal, eu sou o EF, o esquizo da família Frênico, e seja bem-vindo ao canal. Hoje estaremos recapitulando o filme de suspense chamado Like Dogs. E uma coisa eu te digo, e o bambu? Agora vamos para a história. O filme começa mostrando uma pessoa que estava andando e depois sendo sequestrada e sendo levada para um lugar afastado, e presa em uma cela, como se fosse de cachorros, com uma corrente no pescoço, e ela sente que estava sendo observada, e quando olha para a porta tem um cara observando, e depois ele desaparece, então ela acaba desmaiando de cansaço. E mostra algumas pessoas colocando comida de cachorro em uma tigela e colocando para ela comer, e respondendo como se ela fosse um animal, e mostrando que do lado dela tinha uma fossa para ela usar como banheiro. No dia seguinte, outra pessoa com uniforme passa e vê que ela não comeu nada da ração, e leva de volta, então ela fica 2 dias sem comer, e no terceiro dia coloca a comida longe de uma forma que ela tenha que se esticar para conseguir comer. E quando termina, ela começa a bater com a panela na parede, mas sente fraqueza, como se tivesse sido drogada. E é mostrado que ela estava participando de um tipo de experimento onde estava sendo administrado alguns sedativos. Depois a levam para tomar banho e a deixam molhada na cela. A partir do 5º dia, colocam nela uma coleira de choque e a soltam em um pátio para ela poder passear, mas ela não poderia correr nem tentar fazer nada de errado. E claro que ela não ficou humilde, né? E deu aquela desmaiada ao tentar fugir. Quando ela acorda, uma pessoa a chama e diz que ela estava roncando enquanto desmaiada. E ele diz que ela não deveria comer nada, pois eles estão colocando algum tipo de droga alucinógena na comida. E ele sabe disso, pois fingiu comer esses dias para saber o que estava acontecendo. E ela pergunta se ele sabia onde eles estavam, e ela começa a fazer algumas perguntas, pois achava que ela estava alucinando por estar 2 dias sem comer. E os dois colocam a cara para fora e os 2 funcionários levam comidas, e ela diz que se eles não comerem, provavelmente ficariam fracos para sobreviver ali. E sempre tem um cara observando na porta. O cara diz que não vai comer nada, então o cara sai e dá um choque neles com um bastão de choque e os 2 desmaiam. E agora descobrimos como eles se chamam, pois o nome dela é Lisa e do cara é Adam. E de madrugada ela está tendo um pesadelo com o cara sendo pego, e quando ela acorda eles mudaram ela de cela e eles estavam mais próximos. Adam pergunta qual é a última lembrança que ela teve, e ela diz que foi com seu ex-namorado há 3 anos atrás, quando eles brigaram. E ele diz que quando era pequeno juntou todo o dinheiro dele para comprar um PlayStation, mas quando seu irmão chegou do treino, bateu tanto nele que ele ficou sem conseguir andar. E galera, me diz quando uma criança de 8 anos consegue juntar dinheiro para comprar um PlayStation. Eu sou adulto e ainda estou com o mesmo celular há 4 anos. Lisa começa a contar uma história com seu irmão, onde sua mãe saía para trabalhar todo dia e seu irmão dizia que ia cuidar dela, mas ao invés disso, ele a trancava em um quarto, e uma vez ele saiu na sexta-feira e voltou apenas no domingo, e quando sua mãe viu aquilo, ele disse que ela que quis se trancar ali, e ela ficou traumatizada. E trazem mais um pouco de comida, e quando Adam prova, percebe que a comida era boa. Então Lisa começa a alucinar imaginando ela se pegando em uma cozinha com Adam, e não entendi nada, e quando acordam, eles percebem que realmente foram drogados, e percebem que eles mudaram de cela mais uma vez, e dessa vez um estava do lado do outro. Então ele diz que tinha um plano para tentar fugir dali, e quando os 2 vão se beijar, o cara mascarado aparece na porta, e ele volta assustado, então o cara liga a colheira de estrangulamento, e ela desmaia, pois ela não podia tocar no outro. Galera, aparentemente eles estavam em um experimento como se fossem cachorros mesmo, mas acho que nem um cachorro é tratado assim. E eu vou te falar que isso dá um processo se eles conseguirem fugir dali. Na próxima hora da alimentação, Adam consegue puxar a pessoa e desmaiá-la, e consegue se soltar e soltar Lisa. E quando eles vão fugir, Lisa bate na cabeça dele, e os funcionários chegam e ela é levada. E nisso vem o primeiro plot twist do filme, pois ela é levada em uma sala com câmeras, e eles começam a perguntar por que ela fez isso, pois dessa forma estaria acabando com o experimento. E descobrimos que na verdade ela estava no experimento, e mostra que existem muitas outras pessoas participando, e todos eram voluntários e receberiam um bom valor por isso, mas Adam era o único que estava ali sem saber. Então Fisher, que era a chefona dali, liga e pergunta por que as câmeras estavam desligadas, e ela dá 10 minutos para normalizarem tudo, pois todo experimento precisava ser gravado. Ela vai no banheiro para dar um cagão, e como é unissex, o cara também vai. E quando ela vai voltar para a cela do experimento, pergunta a sua amiga se eles estavam usando algum tipo de drogas, mas ela diz que não era permitido, e ela sabia, pois Lisa havia criado as regras do programa. Então ela é colocada na cela e Adam também, mas dessa vez eles colocam apenas um prato de comida para os 2. E quando ele acorda, ele diz que tinham conseguido fugir, e ela diz que provavelmente ele tinha alucinado, pois ele ficou dormindo o tempo todo. E galera, eu tenho alguns pontos a se levantar. Ela o desmaiou batendo com a tigela na cabeça dele, mas na vida real, qual a chance disso acontecer? É mais fácil um traumatismo craniano ou um galo
matá-lo do que desmaiar. Isso que teria que ter muita força para conseguir fazer isso. No dia seguinte, eles são soltos novamente em um pátio, e os dois só estão andando, e Adam percebe que eles estavam participando de algum experimento onde eles eram tratados como animais e precisavam criar algum tipo de vínculo com a outra pessoa mais próxima para sobreviver, e ver o que acontece. E ele diz que acredita que se ele passar de um pneu que estava do outro lado da cerca, conseguiriam fugir, pois acha que é um tipo de marcação do sinal. Então os dois pulam, mas a coleira começa a apertar e Lisa cai no chão, e ao invés de ele fugir, ele volta e os dois desmaiam juntos. Os dois são levados para uma sala separada, onde um homem mascarado injeta uma droga nele e ele começa a ter alucinações e desmaia. E descobrimos que esse cara é um daqueles amigos de Lisa e ele também coloca a mesma droga nela, mas ela começa a ter visões com ele se pegando com Ada, o que era esquisito. Quando ele volta para a sala de controle, a menina pergunta onde ele estava esse tempo todo e ela vai investigar, pois sabia que tinha algo de estranho. Então ela chama alguns caras para poder ajudar a levar os dois de volta para a cela. E quando colocam, diz que parecia que eles foram drogados com alguma coisa, pois estavam alucinando. E George fica bolado porque ela colocou eles na cela novamente e ela liga para Fisher. E quando Fisher chega, ela diz que eles eram uma universidade e que eles estavam encrencados, pois agora teriam que terminar o programa e ele poderia ser preso por aquilo. E Fisher leva Lisa para uma sala e injeta adrenalina para ela acordar. E quando ela pergunta o que estava acontecendo e por que não tinha nenhum registro dela de 3 anos atrás, ela diz que não sabe. Então ela diz que vai desligar o programa e Adam ia ser liberto. Dan levanta e começa a enforcar, pois ela havia chegado muito longe e não permitiria que aquilo acontecesse. E depois a leva para um freezer e finge que Fisher foi embora e permitiu que ela continuasse com o experimento sem problemas. Erica fica desconfiada que ela estava mentindo, mas por serem amigas não faz nada. E quando ela vai ligar para a polícia para pedir ajuda, George tira o celular dela e diz para ela primeiro respirar para não jogar tudo fora. E ele olha pelas câmeras e descobre o que ela havia feito na sala com Fisher. E George vai seguindo até o freezer e encontra Fisher caída no chão sem conseguir levantar. E ao invés de ajudar, ele diz que estava do lado de Lisa e joga uma caixa na cabeça dela e, como todos já conhecem, ela deu aquela falecida humilde. Erica tenta se esconder para tentar fugir, mas ela já estava em observação. E na cela os dois estão conversando e Lisa puxa o assunto se ele já havia se apaixonado. E ele diz que só uma vez, e ela diz que uma vez encontrou um cara que era o amor da vida dela, mas ele passou direto e ela nunca tirou ele da cabeça durante os últimos 3 anos. E acho que vocês entenderam o ponto que esse filme chegou, né? Essa mulher é uma psicopata que não sabe usar o jogo da sedução e quer usar um experimento para os dois se aproximarem através do medo e da tragédia. Erica apaga todas as luzes para não ser pega nas câmeras e encontra o freezer com Fisher falecida no chão, mas George chega e dá uma sedada nela e como Lisa tinha uma chave para as correntes, ela se solta e solta Adam e diz que conseguiu na última vez e diz que eles precisavam aproveitar aquele momento para fugir, mas George liga as colheiras e os dois desmaiam. E quando Adam acorda, ele estava preso em uma cadeira com Erica e ele estava boladão com ela, pois sabia quem ela era. Ela tenta dizer que era amiga de Lisa, mas ele diz que não acredita, então ela começa a explicar tudo o que estava acontecendo, que na verdade ele foi sequestrado para participar de um experimento e que Lisa sabia de tudo o que estava acontecendo, mas tudo saiu do controle pois eles começaram a usar drogas, e que Lisa usou a chave dela para conseguir tirar os dois dali, e que quando ele conseguiu se soltar, foi Lisa que o desmaiou para ele não fugir. E do outro lado, Lisa estava escutando tudo que ela estava dizendo, e estava com raiva, pois dessa forma, tudo que ela havia feito não serviria de nada, e agora que ela não teria chance mesmo com ele. E George a leva onde estavam os outros participantes do experimento, e eles só aceitaram pois acreditavam que conseguiriam ganhar dinheiro e ficar com Lisa. E ele ameaça jogar no meio dos negões da canela fina para ver o que acontece. E os malucos estavam com uma cara de sedentos. E imagina ficar um mês comendo quase nada e acorrentados em uma cela pequena. Os malucos ficam sedentos. E nesse momento eu lembrei das cadeias brasileiras. Deve dar uma merda deixar o sabonete escorregar que vocês não têm noção. E George diz que estava fazendo tudo aquilo porque a amava e estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. E os dois poderiam ficar juntos. Então ele a faz escolher entre Erica, que era amiga dela, ou Adam, que era o amor da vida dela. E quando Erica tenta falar, ela diz que foi tudo culpa dela por ter estragado o experimento. E escolhe Erica, mas Adam que começa a sufocar, pois George trocou as coleiras. E George diz que não deixaria Adam no caminho dele, pois ele queria ela por completo. E chegou uma hora no filme que eu nem sabia mais o que estava acontecendo e quem era lúcido ali. Pra mim era tudo maluco. E ele diz que só precisava do amor dela, pois ele já tinha conseguido tudo. E naquelas cenas de alucinação dela, na verdade era ele se aproveitando dela. Então ela diz que aceitaria ficar com ele se ele deixasse Adam ficar vivo. E nisso ela caga
pra Erika que era sua melhor amiga. Então ele dá a última opção, que seria ou escolher entre Adam e Erika ou matar todos os outros participantes que estavam lá legalmente, pois assinaram termos com a universidade. Então ela seleciona a própria coleira e quebra o tablet, e quando o maluco a beija, ela arranca a cabeça dele e Jorge já havia matado geral. E como vocês sabem, vem aquela cena básica de perseguição, e o maluco estava pistola. E eles armam um golpe e conseguem o desmaiar, e o prende uma maca com a bunda pra fora, e sabe aquele bastão de choque? Eu só acho que é a mesma resposta do Bambu. Erika diz que ela tinha problemas e precisava se tratar, e Lisa mete o ferro nela, e ela agradece pelo sacrifício e joga fogo em tudo e mete o pé com a aparência da Erika. Mano, que filme é esse? 2 horas de pura não sei o que está acontecendo. Isso é muito louco. Se você já assistiu, me diz o que achou, pois achei muito louco mesmo, pois aconteceram vários plot twists com direito até pega o cabo de vassoura. Mas é isso, pessoal, obrigado a todos que chegaram até aqui. Se você for novo, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer. Graças a Deus batemos os 100k. Agora vamos tentar fechar o ano com 120k. Será que conseguimos? Agora eu vou nessa. Então beijos, abraços e fui!